O silêncio de um olhar. Eliane Macarini pelo Espírito Vinícius, Pedro de Camargo. Amor e Equilíbrio Audiobook. Segunda parte. Lógico que interessa, não é, filho? Disse Sérgio. Promover de que jeito? Perguntou o menino. Contratando um professor de canto, alguém que saiba conduzir a carreira pública, gravando suas músicas, que no início deverão ser sobre assuntos evangélicos etc. e tal, respondeu Albério. Músicas evangélicas? Você está brincando, não é? Disse o menino com desrespeito. Garoto, expanda suas ideias, todos devemos começar de alguma forma, o ritmo você escolhe, mas o tema escolho eu. Depois que ficar famoso, podemos expandir os horizontes. O que quero é que nossa igreja tenha uma presença maciça de jovens, e você é um condutor, argumentou Albério, olhando fixamente os olhos de Paulo. E o preço, qual é? Perguntou o garoto olhando com cinismo para Albério. De início divulgar a igreja, e o dízimo de sempre em cima do que você ganhar, depois, nós veremos alguns bônus pelo meio do caminho, respondeu Albério. Nós precisamos fazer um contrato sobre tudo isso, completou Sérgio, animado com a possibilidade do dinheiro fácil. Você não entendeu nada ainda, não é, pai? O moço aqui quer tudo debaixo dos panos, como diz a avó, respondeu Paulo, rindo alto. Isso mesmo, e quero silêncio sobre nosso acordo. Eu os farei ricos como nunca sonharam, mas exijo que sigam minhas ordens, caso contrário, procuro outro garoto, por aí tem aos montes. E você, menino, fique na sua, longe de encrencas, não quero viver apagando incêndios. Livre-se desse grupo com o qual anda por aí aprontando, isso não é companhia para um modelo de retidão e que será exemplo para a garotada dessa igreja. Sua imagem tem que ser intocada, você pode até ter uma namoradinha, mas de cara limpa e olhar de anjo. Entendeu? Entendi sim, pode ficar sossegado, o meu interesse é só comigo, respondeu Paulo com firmeza. E quanto à sua mãe, que vive metida dentro daquele centro espírita, a primeira providência é proibi-la disso. Nós não queremos ninguém envolvido com essa gente, eles acabam por se intrometer em tudo e estragar nossos planos. Se ela insistir, vocês devem se separar, já vai fazendo a cabeça do idiota do seu pai também. Tá entendido? Eu vou falar com ela e dar um jeito nessa situação. Admirados, observávamos a cena. A índole moral de Paulo aflorava de forma intensa e rápida. Questionei a mim mesmo como um menino ainda tão jovem manifestava essa postura desonrosa a ponto de entender, perfeitamente, como conduzir uma conversa desse tipo. Vinícius, Paulo manifesta as características básicas de seu caráter. Embora ainda saindo da infância, mas exposto a um mundo de afinidade como vem acontecendo nos últimos meses, ele acaba por se adaptar com facilidade, visto ser mestre nesses assuntos, concluiu Inek. Sei disso, meu amigo, mas ainda me assusto com a falta de comprometimento de alguns espíritos com a sua natureza divina, respondi cabisbaixo. Há algum tempo nosso modo de expressão não era muito diferente. Ainda nos assustamos com esse fato, porque voltamos a elaborar modelos de perfeição moral, nos voltamos para o bem, então o mal nos parece longínquo e irreal. Isso é muito bom, falou Fábio. Ah, a verdadeira escravidão é a do espírito que nega a sua origem, são amarras, muitas vezes, imperceptíveis de início, mas que nos lançam a panoramas mentais de grande dor. A escravidão física, aquela praticada contra a liberdade de ir e vir, é apenas a manifestação de nossa recusa a ser feliz. A partir do momento que acreditamos em nossa capacidade de realizar e transformar o nosso mundo interior, não há nada tão forte que nos obrigue a uma ação com a qual não concordamos. A liberdade de ir e vir tem origem em nossa mente, disse Inek, emocionado. Lembrei-me de um filósofo e dramaturgo austríaco de nome Franz Grillparzer, que eternizou a frase, as correntes da escravidão só prendem as mãos. É a mente que faz livre o escravo. Capítulo 8. A execução do plano. 831. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças inteligentes.
Sim, para elevá-las, e não para embrutecê-las ainda mais na escravidão. Os homens têm considerado, há muito, certas raças humanas como animais domesticáveis, munidos de braços e de mãos, e se julgaram no direito de vender os seus membros como bestas de carga. Consideram-se de sangue mais puro. Insensatos, que não enxergam além da matéria. Não é o sangue que deve ser mais ou menos puro, mas o espírito. Ver itens 361 a 803. O Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 10, Lei de Liberdade, item I, Escravidão. Algumas semanas se passaram. Embora as razões de Albério não fossem nem um pouco saudáveis, ajudaram a controlar as manifestações mais agressivas no comportamento de Paulo, que agora só pensava em sua futura carreira. Os antigos companheiros foram afastados por ele, que procurou mudar seu comportamento, até mesmo se desculpando com as pessoas a quem havia ofendido. Anita era cortejada com delicadeza pelo rapaz e sentia-se atraída por ele. Apenas a educação que havia recebido a mantinha distante, pois se considerava jovem demais para assumir um namoro. Isso, porém, propiciou também o surgimento de uma amizade entre as duas famílias, principalmente Amanda e Sara, que dividiam as mesmas crenças religiosas, embora a segunda não fosse uma frequentadora assídua, somente uma leitora das obras espiritistas. Embora afastada de Paulo, sua antiga turma ressentia-se disso e continuava com a terrível ideia de estuprar e matar Anita, ideia que se fortalecia e ganhava nova força diante da necessidade que sentiam de se vingar do amigo, que começava a ganhar fama dentro da igreja. Helena continuava a dar carona para Anita, estacionava junto à calçada, em frente à porta de sua casa, e esperava a menina entrar e trancar a porta para depois ir embora. Aquele dia sentia-se mais insegura do que o normal, pediu a Anita se podia entrar e tomar um copo de água. Helena entrou, observou tudo para garantir que nada estava errado e foi embora. Anita trancou a porta e foi cuidar de suas atividades rotineiras. Limpou a cozinha, colocou roupas na máquina de lavar, depois sentou à mesa e abriu um livro para estudar. Nesse instante, Álvaro, seu pai, chegou do serviço e sorriu feliz para a filha, que se levantou, abraçou-o e o beijou. Rapidamente arrumou um prato de comida quentinha e um copo de suco gelado para ele. Ambos conversaram animados e logo Álvaro se despediu, já estava atrasado para o segundo emprego. Anita voltou a pegar o livro nas mãos, mas sentiu muito sono e pensou, vou deitar um pouco no sofá, depois eu estudo. Profundamente adormecida, não percebeu que sua casa estava sendo invadida por 3 homens mascarados. Acordou somente quando sentiu mãos fortes machucando seus braços, ainda tentou gritar, mas foi calada por adesivos sendo colados em sua boca. Adentramos a pequena e bem cuidada residência, onde o barulho era ensurdecedor. Uma turba de espíritos dementados pulava e gritava em redor da violenta cena. Maurício saiu para a rua tentando intuir algum transeunte a prestar atenção ao barulho que vinha do interior da pequena casa. Uma senhora de estatura mediana aproximou-se da janela e colocou o ouvido. Infelizmente, alertados pela sombra que se formara, os meninos se imobilizaram, apertando, fortemente, a boca de Anita, que acabou desmaiando. Entristecidos, presenciamos a cena de violência extrema contra a jovem. Os 3 meninos abusaram de sua inocência repetidas vezes. Depois, saciados e ao mesmo tempo amedrontados, decidiram que Anita deveria ser morta. Passaram a chutar o corpo inerte da menina até que ficasse deformado pela violência. Diante disso, eles a abandonaram jogada no chão da sala. Sorrateiramente, saíram pelos fundos da casa, pulando o muro da vizinha e fugindo pela rua de trás. Alguns minutos se passaram e a mãe da menina chegou à casa. Ao adentrar o pequeno ambiente, logo viu a filha no chão. Desesperada, começou a gritar por socorro. Em instantes, inúmeras pessoas acorreram para auxiliá-la. O resgate foi chamado e o corpo da menina levado com urgência ao hospital mais próximo. Ela mal conseguia respirar. Os infelizes meninos autores da violência observavam a cena do outro lado da rua e, inconformados, não acreditavam que Anita ainda estava viva.
Seu desgraçado, eu perguntei se ela estava morta mesmo. Foi você que disse que ela estava. Mas ela não estava respirando nem se mexia. E agora? E se ela viver e contar que fomos nós? Não pode, seu burro, nós estávamos de máscaras e ela desmaiou logo. Reza aí para a idiota morrer logo, aí nós estamos livres. Eu tenho medo do Paulo, eu já falei isso, quando ele souber logo vai pensar na gente. Ele é doido, vai querer nos matar. Nós somos 3 e ele um só, e se denunciar a gente nós dizemos que o plano era dele e acabamos com a cara de bom moço que ele anda usando. Sara acompanhou a filha dentro do veículo de resgate, orava e chorava desesperada, enquanto o médico e o paramédico tentavam manter a menina respirando. Logo a maca foi transportada pelos corredores da emergência, e uma equipe passou a cuidar da jovem. Sara telefonou para Álvaro e contou a ele a triste história acontecida com Anita. O pai desesperado correu pelas ruas da cidade. Ao chegar à porta do hospital encontrou Paulo e sua mãe, que também souberam do acontecido. Amanda abraçou o homem angustiado e se colocou à disposição para o que fosse necessário. Dona Amanda, não sei direito o que aconteceu, Sara me ligou, mas ela estava confusa e não disse coisa com coisa, eu só sei que algo de muito ruim aconteceu com Anita. Ali está Sara, meu amigo, falou Amanda. Sara, o que aconteceu com Anita? Perguntou Álvaro. Não sabemos ao certo, ela está morrendo, está tão machucada. Algum desgraçado invadiu a casa, estuprou e bateu muito na coitadinha. Quando cheguei à casa, ela estava caída no chão numa poça de sangue. Minha filha, lamentava Sara aos gritos. Enquanto Sara descrevia o que havia acontecido, os olhos de Paulo mudavam de expressão, ele sabia tratar-se de ação dos companheiros. Amanda, compadecida, orava em silêncio, pedindo a Deus pela menina Anita e para que seus pais tivessem equilíbrio para superar essa dor extrema. Sara e Álvaro, abraçados, choravam e rezavam pela filha. Algum tempo depois, uma médica muito simpática, de aparência serena, veio conversar com a família. Dona Sara e Senhor Álvaro, por enquanto Anita ainda está em estado gravíssimo, mas estável. Ela vai precisar fazer uma cirurgia, há hemorragias importantes acontecendo e não conseguimos identificar o local exato, então, optamos por levá-la ao centro cirúrgico, essa é a única forma de conseguir mantê-la viva. Precisamos que assinem alguns documentos e teremos que avisar a polícia, diante da gravidade do assunto. Tudo bem? Sara e Álvaro, incapazes de falar, apenas acenaram com a cabeça. Sara tocou o braço da médica que já se afastava e pediu entre lágrimas. Doutora, salve minha filha, por favor. A médica emocionada abraçou a mãe desesperada e falou carinhosa. Faremos o que for preciso, dona Sara. Ore bastante, confie em Deus, Ele é bom demais para nós. Albério ficou sabendo do acontecimento triste e logo pensou na reação de Paulo. O menino já depositava confiança no novo amigo e acabou por confidenciar os planos que tinha sobre Anita, e, depois de conhecer as novas oportunidades, até via na menina a companheira ideal, visto que atendia à descrição feita por ele, da namoradinha ingênua e simples, de origem familiar idônea. Albério pegou seu aparelho celular e ligou para Sérgio. Onde está Paulo? Ele foi atrás da namoradinha no hospital, parece que algo aconteceu com ela. Seu imprestável, eu não dei ordens de vigiar esse menino 24 horas por dia. Por que você acha que eu te dou tanto dinheiro? Esse é seu trabalho, seu inútil. Ele está com Amanda, K. Esse é outro assunto pendente de sua incapacidade, essa desgraçada continua indo na macumba, mas depois nós acertamos esse ponto. Irritado, desligou o telefone e decidiu ir ao hospital. Logo localizou Amanda e Paulo, que faziam companhia para os pais de Anita. Amanda viu Albério se aproximando e logo sentiu um desagradável calafrio percorrendo seu corpo, uma sensação de pânico ameaçava descontrolar suas emoções. Firme, orou e pediu auxílio a seu mentor espiritual, que se aproximou amável, tranquilizando sua pupila.
Paulo levantou a cabeça e viu Albério à sua frente, logo imaginou por que ele estava ali. Sinto muito pelo que aconteceu, acabei de falar com Sérgio e ele me contou, estou aqui à disposição dos senhores e para orar pela menina Anita, disse Albério com falsidade. Sara e Álvaro agradeceram e voltaram a ficar em silêncio. Oravam com fé, mas também tomados pela ansiedade e pelo medo do que aconteceria à sua filha. Albério fez um discreto sinal a Paulo, pedindo que o acompanhasse. Paulo levantou da cadeira e o seguiu até um lugar onde puderam conversar sem serem ouvidos. "O que você quer?" perguntou o menino de maneira belicosa. "Sei muito bem o que você está pensando, mas isso não está em nosso acordo. Espero que você se lembre disso. Eles é que fizeram isso com a Anita, eu vou me vingar. Mas isso eu não aceito discutir, nem mesmo com você. Tudo bem, eu prometo que vou providenciar a sua vingança, mas você não vai fazer nada pessoalmente. Mas eu quero ver essa vingança acontecer, posso até aceitar a sua interferência, mas quero olhar na cara daqueles idiotas." "Combinado, mas você não vai abrir o bico sobre esse assunto. Você pode até saber, mas ninguém mais precisa dessa informação." "Está bem, quando vai ser?" "Calma aí, garoto. Preciso recorrer a uns amigos que me prestam alguns serviços, planejar direitinho para que ninguém possa ser acusado depois." "Está bem, e lembre-se direitinho de que nós temos muito a perder, então, vê se você se controla. Faz cara de bom menino e só." Ao se juntarem novamente ao casal e à mãe de Paulo, eles perceberam que Amanda os havia seguido e observava-os desconfiada. Albério despediu-se e voltou a afirmar a sua solidariedade. "Paulo, o que esse homem queria com você?" perguntou Amanda. "Nada demais, falar sobre o show de domingo, parece que um empresário importante, da área de gravadoras, virá para me ouvir cantar." "É só isso mesmo, meu filho. Eu não confio nesse sujeito." "Por quê, mãe? Afinal, ele é um homem de Deus", falou Paulo com certo cinismo. Amanda o observou e novamente seus sentimentos eram contraditórios, por todas as maneiras tentava enxergar algo de bom em tudo que acontecia, mas não conseguia se furtar a sensação de perigo que a invadia. Após algumas horas de espera, a mesma médica foi ao encontro dos pais de Anita. Sara, ao vê-la se aproximando, fechou os olhos e pediu a Deus em silêncio que sua filha estivesse bem. "Dona Sara, Senhor Álvaro, a cirurgia correu bem, conseguimos estancar a hemorragia, que, realmente, estava muito grave, mas durante a cirurgia precisamos tomar algumas decisões de imediato, visando salvar a vida de sua filha." "O que houve, doutora?" perguntou Álvaro com lágrimas nos olhos. Anita recebeu muitas pancadas no baixo ventre, chutes, o que ocasionou a ruptura do útero e das trompas, enquanto que os ovários ficaram edematosos. Tentamos suturar e acabar com a hemorragia, mas não foi possível, então, optamos por retirar o útero, um ovário e as trompas. Conseguimos manter um ovário, pensando no desenvolvimento hormonal de Anita, falou a médica. "E como está minha filha, doutora?" perguntou Sara. "Ainda sedada, está na recuperação, decidimos mantê-la inconsciente pelo menos até o amanhecer, evitando assim que sofra muitas dores. Ainda se encontra em estado grave, mas estável. Acreditamos que ficará bem, mas irá precisar de muitos cuidados, inclusive psiquiátricos e psicológicos, visto a violência da qual foi vítima. Agora preciso ir, já fui informada de outro caso grave à nossa espera." "Obrigada, doutora", agradeceram os pais. "Graças a Deus, minha amiga, tudo irá ficar bem, você verá", disse Amanda, abraçando Sara. "Mãe, eu não vou embora até a Anita acordar, está bem?" comentou Paulo. "Nós agradecemos, Paulo, mas devemos descansar essas horas, inclusive eu e Sara iremos para casa. Assim, quando Anita acordar, estaremos descansados e prontos para ajudá-la a passar por esse pedacinho triste, está bem? Vocês já fizeram bastante, ficando conosco esse tempo todo, e isso nos fez muito bem."
Os amigos se separaram, dirigiram-se até suas casas para descansar, preocupados e angustiados com as horas de luta de Anita, mas também com a fé renovada e acreditando que no final tudo daria certo. Enquanto os observávamos durante as horas de espera para saber da saúde de Anita, emocionados, percebemos que os sentimentos de aflição demonstrados por Paulo eram verdadeiros. Isso era o início de uma era de renovação que estava surgindo para o jovem. Onde estiver o amor, a esperança é a luz que ilumina o caminho. Capítulo 9. Escolhas. 832. Há homens que tratam os seus escravos com humanidade, que nada lhes deixam faltar e pensam que a liberdade os exporia a mais privações. Que dizer disso? Digo que compreendem melhor os seus interesses. Eles têm também muito cuidado com os seus bois e os seus cavalos, a fim de tirarem mais proveito no mercado. Não são culpados como os que os maltratam, mas nem por isso deixam de usá-los como mercadorias, privando-os do direito de serem senhores de si mesmos. O Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 10, Lei de Liberdade, item I, Escravidão. Decidimos acompanhar Albério, que havia se comprometido com Paulo na vingança pelo horror sofrido por Anita. Percebemos certo descaso da parte do pastor, e os pensamentos eram calculistas e bastante desprovidos de emoção. E agora essa, com tudo encaminhado, o garoto fazendo sucesso, convidado a participar de programas na televisão, tudo indo da melhor maneira possível e me acontece essa farsa. E o pior é que, se eu não providenciar a vingança contra esses moleques, o próprio Paulo é capaz de executar a sentença que ele já deu aos desgraçados. O Santos era bom nessa lide, será que ainda pega algum servicinho extra? Vou ligar para ele, decidiu o infeliz. Albério, cauteloso, fechou a porta do seu escritório e trancou-a com chave. Pegou o aparelho telefônico em cima da mesa e já ia fazer a ligação, mas pensou que alguém poderia ouvir sua conversa na extensão, então, pegou o aparelho celular e localizou o número na agenda. Santos, aqui é Albério. Preciso de um favor seu, um daqueles especiais, dessa vez é mais de um. Você ainda pega a encomenda? Depende das vantagens que o serviço vai trazer, né, pastor? Você sabe que sempre cuidei direitinho de você e de sua família. Sua filha é uma das obreiras mais importantes da igreja, e seu filho já foi encaminhado aos cursos de formação para pastor. Você cuida das necessidades que forem aparecendo e que podem atrapalhar o progresso de Deus no mundo, enquanto isso eu me encarrego para que você e sua família façam parte dessa comunidade e com muitas vantagens. Tá certo, pastor. Hoje à noite vou ao culto, então deixa um envelope com o endereço e nome das pessoas que preciso visitar. Em poucos dias cumpro suas ordens. Dessa vez tem algo diferente, nós queremos ver o serviço sendo feito. Então é vingança particular, falou, gargalhando, o meliante. Algum gosto a gente tem que ter na vida, não é? Respondeu Albério, rindo alto. Mas assim o preço sobe, já tô pensando em alguma coisa que quero. Poderia ser a sua casa na praia, sugeriu o chantagista com cinismo. Minha casa na praia? Você está exagerando, não acha, não? E como vou justificar isso para minha mulher? Ora, pastor, passa a mão na caixinha, pega um dinheirinho e compra uma maior, respondeu Santos, sarcástico. Se o trato tá feito, já vou reservar o lugar para o acerto de contas e depois descobrir onde vou desovar esses presuntos. Albério desligou o telefone e satisfeito cruzou as pernas, apoiando-as em cima da mesa. Pensou, sorrindo, isso vai me dar maior controle sobre o pirralho e sua família. Quanto ao Santos, dou uma merreca a mais e ele fica satisfeito. A Mirella estava reclamando mesmo da casa de praia, que está ficando pequena para o número de amigos que temos. Bom, tudo encaminhado, acho que vou tirar uma soneca. Albério recostou-se na confortável poltrona, apoiou os pés na mesa e fechou os olhos. Em poucos minutos dormia. Desdobrado pelo sono, logo localizou Torquemada, que o aguardava. Está tudo caminhando conforme nossos planos, meu senhor, falou Albério, de cabeça baixa, com a voz enfraquecida pelo medo.
Mas está demorando muito, precisamos de mais ação e mais rapidez. O outro lado se mobiliza para dificultar o nosso controle sobre Paulo. Não me desaponte, senão será trazido a mim através da mais terrível morte, e depois conhecerá todos os demônios do inferno, vociferou Torquemada. Albério tremia convulsivamente, o medo o transformava em uma criatura pequena e esquálida. Todo o vício e pompa até então presentes no corpo físico desapareciam. Entristecidos, oramos em benefício desses irmãos desajustados. Torquemada nos olhou por baixo dos cílios e sorriu com ironia, mentalmente, nos desafiou a interromper seu domínio sobre Albério. Ineque olhou-o com carinho e disse amoroso: não se apresse, irmão, não temos essa necessidade, um dia entenderá o verdadeiro sentido do amor de Deus. Enquanto isso, aceite os nossos mais nobres sentimentos de paz. Saímos do ambiente impregnado de maus fluidos e ganhamos a rua clara e ensolarada do bairro de alta classe onde morava o pastor. Passamos a percorrer uma extensa alameda ladeada de belíssimos ipês perfumados e floridos, sentimos a diferença energética entre a casa do pastor e esse lugar paradisíaco. A leveza nos tomou o sentido e, felizes, dirigimo-nos à casa espírita que nos acolhia com tanto amor. Era final de tarde de uma sexta-feira, dia em que um grupo de trabalhadores dedicava-se ao atendimento fraterno. Pessoas com semblante sofrido aguardavam no salão a hora de serem atendidas, enquanto isso, um trabalhador conversava sobre a lei de ação e reação, relacionando o aprendizado espiritista com o cotidiano de nossas vidas. O Senhor está querendo dizer que todas as nossas atitudes têm consequências, mas e quando nós sofremos pela ação de outra pessoa? Perguntou uma jovem senhora. Não acreditamos em casualidade, toda ação que nos atinge mais ou menos intensamente tem uma única e invariável finalidade, que é a de fazer amadurecer nossos sentidos e conhecimentos. Mesmo a ação de outra pessoa sobre nós poderá ser aceita ou não, e a maneira como reagimos dará qualidade às nossas escolhas, disse Luís. Mas, se somos ofendidos, devemos nos calar. Voltou a perguntar a senhora. Diante de uma ofensa, temos a oportunidade de exercitar nossa humildade, em um primeiro momento refletindo se há algo verdadeiro nas palavras ouvidas, caso haja algum fundo de verdade que nos sirva de alerta. Caso contrário, não há motivos de nos sentirmos ofendidos, pois o pretenso ofensor nada falou sobre nós. Estamos falando sobre perdão, estamos falando sobre tolerância, estamos falando sobre paciência e amor. Mas como podemos amar a quem nos ofende? Perguntou um rapaz de aparência franzina. Como o grão de mostarda, a menor das sementes, torna-se uma árvore frondosa, assim é o amor no nosso coração. Pensar antes de agir, compreender que aquele que sofre nem sempre consegue ver o bem, pois sua mente gira num turbilhão enegrecido, caso nos juntemos a ele em uma contenda desnecessária, estaremos prejudicando a nós mesmos e alimentando sua ira insana. Se pararmos para olhar os olhos do sofredor, então veremos que não há necessidade de contribuir para manter a escuridão, mas devemos olhar com carinho e fazer uma prece. Se sairmos em silêncio, deixaremos luzes no lugar de trevas. Como é difícil o que o Senhor nos pede, comentou a mesma senhora. Não, minha irmã, eu não vos peço nada, apenas falo daquilo que preciso exercitar. Também transito entre a luz e as trevas, mas procuro vigiar meus pensamentos e exercitar minha inteligência em busca do meu lado feliz e puro. Vamos pensar 2 minutos sobre o motivo que nos trouxe a essa casa em busca de atendimento fraterno. Quanto dessa razão está vinculado ao nosso próximo? Quanto de nosso sofrimento é ocasionado pela ação do outro? E esse outro, como ele está? Feliz ou infeliz, em doce equilíbrio de amor ou na escuridão da inconformidade e do ódio? Luís fechou os olhos e convidou seus companheiros de reflexão a fazer o mesmo exercício. Passado o tempo combinado, ele abriu os olhos e percebeu lágrimas nos olhos das pessoas ali ao seu lado. Emocionado, sugeriu a todos: oremos por nossos companheiros e por nós mesmos. Nesse instante, Amanda adentrou o recinto, seu rosto estava afogueado e triste. Luís levantou-se imediatamente, percebendo que algo estava errado. Boa tarde, Dona Amanda.
Posso ajudá-la? Oh, Senhor Luiz, pode sim. Preciso conversar com algum dos atendentes, mas não posso esperar muito. Meu marido me proibiu de vir aqui, e ele anda meio estranho, estou com medo. Disse a ele que iria ao mercado e voltaria em minutos. Fique sossegada, pedirei aos companheiros que aqui já se encontram para permitirem que seja atendida na frente. As pessoas ali presentes, percebendo a angústia de Amanda, logo concordaram em permitir que ela fosse atendida antes deles. Sandra terminou o atendimento que fazia e foi até o salão, informada das necessidades de Amanda, logo a introduziu na sala de atendimento fraterno. O que aconteceu, Amanda? Você está muito tensa. Ah, Sandra, estou angustiada mesmo. O Sérgio com essa história de ir a essa igreja tem me deixado muito preocupada. Eu não confio naquele pastor, ele parece estar sempre vigiando a gente, e mais essa história de o Paulo virar o símbolo da juventude evangélica. Não sei, não, mas aí tem coisa, e não é boa. Você viu algo errado? Ver eu não vi, mas o Sérgio agora deu para aparecer com maços de dinheiro. Ontem mesmo veio com um carro novo e disse que o pastor está gostando muito do serviço dele e o presenteou. O Paulo já me preocupava bastante, agora, então. Ele só pensa em ficar famoso. Isto tem me assustado muito. Mas, você disse que o Paulo tinha melhorado, estava mais calmo. É verdade, até andava meio de namorico com a Anita, uma menina muito boa, lá do bairro. Apesar de muito jovens, eu preferia ele ao lado dela que andando por aí em más companhias, mas, há 2 dias, aconteceu uma desgraça, a menina foi agredida e estuprada dentro da própria casa. A mãe chegou a tempo para levá-la ao hospital, mas ela ainda está em coma induzido, parece que está melhorando. Que tristeza, Amanda. Eu senti bastante o ocorrido, mas algo está me preocupando muito. No dia em que Anita foi agredida, eu e Paulo ficamos no hospital com os pais dela, até terminar a cirurgia. O pastor Albério esteve lá. Depois de uns minutos vi que ele fez um sinal para Paulo acompanhá-lo. Fiquei desconfiada de alguma coisa, então fui pelo corredor do outro lado e consegui me aproximar dele sem ser vista, não dava para escutar direito, mas ouvi muito a palavra vingança e o pastor prometendo ao meu filho que faria o que ele queria. Você não tem certeza de nada, não é? Não, Sandra, mas essa ideia anda martelando minha cabeça, nem estou conseguindo dormir direito. Amanda, seja o que for, o seu papel de mãe zelosa é aconselhar seu filho, falar de amor e de perdão. Falar sobre consequências de nossas escolhas, frisando que o bem alimenta o bem, mas que o mal somente agrava o mal. Ore bastante, peça ajuda a esses irmãos amados que sempre nos auxiliam, para que possam acompanhar Paulo, intuindo sobre o que é certo. Eu queria muito ter uma resposta, saber se é verdade ou não o que ando pensando, mas também sei que aí mora nosso livre-arbítrio. Eu dou conta das minhas escolhas, mas sempre temi pelas opções de Paulo. Desde pequeno percebo nele uma maldade controlada, sinto que ele vive andando em uma corda bamba, e estou com muito medo dessa fase adolescente, pois até mesmo o seu olhar mudou. Confie em Deus, confie nas noções morais que você ensinou a Paulo. Seja o que for que venha por aí, só podemos encarar como oportunidade de aprendizado, não é mesmo? É sim, minha querida amiga. Eu precisava conversar com alguém, e aqui encontro amparo e amor. Obrigada, eu sei o que preciso fazer, mas também sei que vem vindo por aí uma tempestade. O que seria da terra sem a renovação necessária? Após a tempestade tudo brilha com uma luz mais pura, lembre-se disso, e também que estamos por aqui. Amanda saiu da sala mais calma, mas ao voltar ao salão encontrou Sérgio encostado na porta de entrada, esperando por ela com o rosto congestionado pela raiva. Luiz, atento, observou o casal. Sua desgraçada, o que você quer? Acabar comigo? Falou Sérgio, agarrando Amanda pelos braços e a sacudindo com violência. Luiz aproximou-se, tocou de leve o ombro de Sérgio e falou com firmeza: peço que o irmão me acompanhe. Sérgio já ia retrucar, mas sentiu muita fraqueza e cambaleou.
Apoiado por Amanda e Luiz, foi levado à sala de atendimento fraterno. Sandra esperava-os na porta, logo Sérgio foi acomodado em uma poltrona, e Sandra pediu a presença de Ismael, outro atendente. Ela possui a mediunidade da dupla vista. Assim que viu o grupo se aproximando, percebeu a presença espiritual maligna que acompanhava Sérgio. Preferiu então pedir auxílio a Ismael. Nesse momento, já nos encontrávamos à disposição para auxiliar. Aproximei-me da entidade que envolvia Sérgio, mas não conseguia definir sua aparência. Estava envolta em panos negros como a noite, garras compridas e afiadas saíam pelas laterais da tosca vestimenta. No fundo do enorme e pesado capuz notei um par de olhos vermelhos e enlouquecidos. O manto pesado a cobria por inteiro e parecia fazê-la flutuar no ar. A ligação mental entre Sérgio e a entidade foi sendo enfraquecida. O infeliz irmão olhou-nos assustado, como se não entendesse o que fazia naquele local. Encolheu-se em um canto e gemia enlouquecido por dores inimagináveis. Aproximamo-nos da estranha criatura, que se esquivava do nosso toque carinhoso. Oramos em silêncio pelo socorro divino. Assim que adormeceu, encaminhamos a entidade ao local necessário ao seu refazimento. Sérgio pareceu acordar de um pesadelo, olhou desconfiado e, dirigindo-se a Amanda, questionou: "Por que me trouxe aqui dentro? Se o pastor Albério souber, sentirá ter sido traído e nos abandonara." "Calma, Sérgio. Está tudo bem, você passou mal e nós o socorremos, assim que melhorar você irá embora", falou Sandra, pausadamente. "É esse antro que me faz mal, o pastor avisou que, se eu entrasse aqui de novo, os demônios iriam tomar conta de meu corpo. Vamos embora, Amanda." Sérgio levantou-se ainda trôpego, agarrou a mão de sua esposa e saiu da sala de atendimento, praguejando e murmurando palavras desconexas. Sandra, Ismael e Luiz propuseram-se a uma prece intercessória por essa família. Torquemada uniu-se a nós e, ao observar o ambiente, falou entre os dentes: "Apenas aviso que na próxima interferência irei deliberar a excomunhão de todos, irão padecer no inferno e não terão mais perdão." Dizendo essas ameaças se foi, envolvido por uma névoa escura e densa. Permanecemos juntos aos companheiros, unidos numa prece de amor. Terminados os trabalhos de atendimento, alguns trabalhadores ainda permaneceram na casa espírita, em alegre conversa edificante. Quando atendemos a Amanda e seu esposo, consegui visualizar no final uma entidade de grande porte, com vestimentas religiosas. Ouvi, claramente, a ameaça de excomunhão, contou Ismael. Também consegui perceber essa mesma cena. Acredito que nos vê como antagonistas em sua crença, daí a ameaça, concordou Sandra. Excomungar. Seria exatamente o que? Perguntou Sheila, outra colega da casa. Excomungar quer dizer deixar alguém fora da comunhão, de partilhar a mesma ideia religiosa, mas, em certas religiões, tem um sentido mais grave e amplo, que é a banição e condenação espiritual de um membro, ou mesmo de um grupo todo, explicou Ismael. Na Igreja Católica é uma das mais graves punições que um crente pode receber, o qual inclusive fica proibido de receber a comunhão, que seria a cerimônia de perdão por meio de alguns rituais. No judaísmo também acontece como punição, e recebe o nome de Sheren, completou Sandra. São os enganos de interpretação dos textos sagrados pelos homens, dando a Deus uma aparência bastante humana, inclusive a capacidade de punir e se vingar se seus filhos não seguirem regras rígidas e, não raras vezes, ilógicas, disse Ismael. Essa interpretação relaciona-se também com o desenrolar da própria história da humanidade. Podemos citar aqui Moisés e os 10 mandamentos, o qual, diante do povo enlouquecido, precisou apresentar também um Deus punitivo, para que a lei fosse cumprida, lembrou Sandra. E tudo foi resumido nos mais importantes princípios cristãos, os 10 mandamentos. Em O Livro dos Espíritos, livro 3, As Leis Morais ou Leis Naturais, temos uma correlação do capítulo 2 a 11 que é bastante interessante, disse Ismael. A conversa continuou entre esses queridos irmãos e nós nos dirigimos à casa de Paulo, avisados por Fábio de que havia uma grande discórdia entre os familiares. Capítulo 10.
Desavenças. 833. Há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento, e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta. É pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves. Pode-se impedir a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. O Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 10, Lei de Liberdade, item II, liberdade de pensamento. Torquemada aguardava-nos do lado de fora da residência, ladeado por um pequeno exército de servidores paramentados em vestimentas de guerra. Logo que nos avistou, notamos que se preparava para um enfrentamento violento. Olhamos para ele e paramos nossa caminhada. Ele veio em nossa direção com fúria, seus passos eram firmes e produziam um leve tremor no pavimento. Parou diante de nós, empunhando uma longa espada trabalhada com pedras preciosas e sinais religiosos. Ordeno que retire seu exército desse local, aqui chegamos primeiro, temos o direito sagrado de proteger nossa herança pascal. Nada nos deterá, então os aconselho a bater em retirada. Sua voz ecoava longe. Uma tempestade se aproximava, e raios e relâmpagos cortavam o céu enegrecido por nuvens pesadas. Estamos junto ao Pai Maior em busca de paz, para que o amor vença todas as desavenças, para que o perdão e a caridade iluminem as mentes mais enegrecidas por sua dor latente. Nada impedirá o progresso da humanidade, a hora é chegada para aqueles que capitularem seus enganos. O irmão é convidado para a Santa Ceia de Paz, falou Inek. Vocês são muito prepotentes por acreditarem que uma fala incoerente com a mensagem de Deus irá modificar a minha crença. Sou um enviado de Deus, um representante dele sobre a terra. Sou sua espada fiel, que será empunhada contra os hereges. Sintam minha fúria, ajoelhem-se diante de minha presença santificada. A Espanha deu-me a graça de ser seu inquisidor, e eu os colocarei frente à corte de justiça, serão julgados como infiéis e traidores do Cristo. Prendam os hereges, vociferou para os esquálidos irmãos de todos nós. Nesse instante, raios e trovoadas ecoaram acima de nossas cabeças. Trabalhadores socorristas desciam de veículos estacionados a pouca distância dali, uma energia poderosa impregnada de amor e paz formava ondas que vinham em nossa direção. Criaturas assustadas fugiam aos gritos e lamentos, o amor de Deus socorria aqueles perdidos de si mesmos. Torquemada olhou-nos com ódio e falou num fio de voz. Aliados do demônio, vocês não tardam por esperar. Serão crucificados e queimados na fogueira da purificação. Ouvimos o toque de uma corneta anunciando a retirada do exército infeliz, tropegos e tristes afastaram-se da casa que abrigava a família de Paulo, mas o mal já alcançara corações em conflito. Adentramos o ambiente e percebemos que a família se dividia. Amanda tentava fazer que Sérgio e Paulo entendessem a gravidade do momento vivido, das escolhas que faziam para suas vidas. Se você não quer nos acompanhar, pode ir embora. Eu e meu pai já escolhemos ficar ao lado do pastor Albério, ele poderá me tornar famoso e rico. Você só reclama e nos atrapalha. Se ele souber que você ainda frequenta aquele lugar, irá nos abandonar. Eu não vou perdoá-la nunca. Vá embora, não é mais bem-vinda nesta casa. É isso mesmo, Amanda. Você só nos critica e não nos ajuda em nada. Está na hora de fazer uma escolha séria, se quiser ficar terá que nos apoiar em tudo o que fizermos daqui para frente. Quando foi que tivemos tanto como agora? Já troquei até os móveis da casa, temos carro na garagem, comida da melhor, roupas de marca, e isso é só o começo. O pastor nos prometeu uma casa maior para breve, e você nem mesmo conversa com o santo homem. Santo homem, Sérgio, de santo aquilo não tem nada. Sinto medo dele, arrepios de pavor. E você, meu filho, por que tanta ganância? Isso nos traz desgraça. E que história é essa de vingança que você falou com esse homem? Eu ouvi a conversa. Paulo olhou-a com raiva, avançou sobre a mãe, apertou com força seu braço e falou com ódio. Não abra essa boca nojenta, escutando atrás de paredes, vigiando como se fosse dona da verdade. Você não viu nada nem ouviu nada.
Se atrapalhar minha vida, dou um jeito de afastá-la para sempre. Como? Também vai mandar me matar? E por que não? Respondeu o menino com um meio sorriso nos lábios. Ou você acredita que essa história de amor filial faz alguma diferença para mim? Paulo, não fale assim com sua mãe. Você está me assustando, replicou Sérgio. É bom mesmo ficar assustado, assim aprende de vez quem manda aqui. E o mesmo que falei para ela serve para você. Bico calado que vocês ganham mais. Agora eu vou dormir e não quero mais saber dessa conversa. Se não quiserem ficar comigo, vou morar com Albério. Paulo saiu da sala, deixando Amanda e Sérgio petrificados diante da atitude do menino. Amanda, o que aconteceu com nosso filho? Você, ao apoiar as atitudes desequilibradas desse menino, acabou de acordar a besta que estava adormecida. Agora só Deus para nos ajudar. Daqui para frente, Sérgio, as coisas serão muito piores, e eu não sei se terei coragem de passar por isso. Mas você podia ter cooperado com a gente. Afinal, não há nada de errado com a igreja que andamos frequentando, lá a gente ora para Deus também. Mas não, você tinha que ficar atazanando o menino, ameaçando tirar dele um futuro brilhante. Isso é inveja. Você tem inveja de seu filho. Olha aqui, Sérgio, nem tente inverter as coisas, ou mesmo se safar de suas irresponsabilidades e de sua ganância, ainda sou livre para manifestar minha fé da maneira que achar melhor. Sempre tememos essa fase na vida de nosso filho e estávamos de acordo na forma de conduzi-la, até o momento em que esse homem interferiu em nossas escolhas, por meio do dinheiro fácil, da vida fácil. Mas a gente estava passando fome. Não estávamos não, apenas não tínhamos facilidades financeiras e o supérfluo que tanto os atrai. Nunca passamos fome, eu trabalho duro o dia todo, limpando, cozinhando, cuidando da casa de pessoas que me respeitam muito, fazendo artesanato e vendendo de porta em porta, mas nunca passamos fome. Você também poderia estar ganhando pouco, mas o suficiente para ajudar nas nossas necessidades básicas, porém o seu orgulho não permite isso. Eu tenho uma profissão, não vou ser servente de pedreiro nem jardineiro, serviçal na casa alheia, submisso como você. Para mim essa conversa está encerrada, nada de bom mais sairá daqui. Vou pensar no que vou fazer de minha vida. Apenas tenha certeza de que não desistirei de meu filho, jamais, ainda vou estender as mãos e resgatá-lo do mal. Eu o amo acima de tudo e nunca vou abandoná-lo, nem mesmo anular a minha fé diante de tanta iniquidade. Você é doida mesmo. Paulo escutava a conversa dos pais atrás da porta. Percebemos que seu semblante sarcástico alterou-se diante do amor de Amanda por ele. Sua expressão emocionada trouxe-nos a esperança de que, em breve, estaria livre de seu passado pernicioso. Amanda saiu da sala e foi para a cozinha preparar o jantar para a família. Lágrimas de tristeza caíam de seus olhos, os pensamentos tumultuados a incomodavam. Fez um esforço enorme e passou a orar pedindo ajuda ao pai. Aos poucos, sua mente foi se acalmando e ela, em estado de êxtase, passou a entoar uma canção de amor. Admirados diante da força desse coração, a envolvemos em doces vibrações de carinho e fortalecimento. Capítulo 11. Desejo de vingança. 834. O homem é responsável pelo seu pensamento. Ele é responsável perante Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena-o ou absolve-o, segundo a sua justiça. O Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 10, Lei de Liberdade, item II, Liberdade de Pensamento. Anita continuava internada no hospital. Embora estivesse melhor, seu estado de saúde ainda inspirava cuidados. A menina muito pálida estava deitada na cama hospitalar com os olhos fechados, sua expressão era de dor, física e moral. Lembrava-se de tudo o que havia acontecido, cada segundo de pavor e humilhação, das risadas de escárnio e pouco caso com seus pedidos para que parassem aquela funesta ação, aqueles tristes momentos não saíam de sua mente. Vez ou outra uma lágrima escorria de seus olhos, inerte, a menina permitia que rolasse até alcançar a fronha.
Paulo adentrou o quarto acompanhado de sua mãe, aproximou-se do leito e segurou, delicadamente, as mãos da menina. Anita, apavorada, gritou alto e, em pânico, encolheu-se entre os lençóis. Sara, que estava no banheiro, saiu correndo em socorro da filha. Anita, querida, o que foi? Desculpe, dona Sara, eu apenas encostei na mão dela, desculpou-se Paulo. Anita está amedrontada, e qualquer ação que ela não espera a assusta demais. Desculpe, eu apenas quis fazer um carinho. Está tudo bem, não é, minha filha? Anita abriu lentamente os olhos e os fixou em Paulo, então perguntou em um fio de voz. Eles disseram seu nome, por quê? Paulo arregalou os olhos e ficou sem saber o que responder. Amanda, ali ao seu lado, empalideceu e também perguntou ao filho. Paulo, você sabe quem fez isso a Anita? Você sabe, meu filho? Fale e nós vamos à delegacia. Isso mesmo, Paulo, não precisa ter medo, eles precisam pagar por essa brutalidade que fizeram a minha filha, reforçou Sara. Eu não sei de nada mesmo, nem imagino por que falaram meu nome, talvez alguém que tenha ciúmes do sucesso que tenho feito e quis me atingir através de Anita, falou o menino, encenando grande surpresa. Pode ser isso mesmo, mas isso é parte de uma mente doentia e que ainda é capaz de fazer mal a você, Paulo. Vocês precisam ir à delegacia e denunciar o fato, falou Sara. Vou falar com Sérgio e vamos tomar alguma providência, essa história é assustadora, reforçou Amanda. Anita, você não pensa que eu possa ter algo com essa história, não é? Você sabe o quanto gosto de você. Anita olhou para o menino, uma lágrima escorreu por seu rosto abatido, e falou baixinho. Você não sabe que nunca poderei ter um filho. Você é uma pessoa normal, pode ter uma família normal, então é melhor me esquecer. Paulo empalideceu e perguntou. Por que você está dizendo que nunca mais vai poder ter filhos? Mamãe, conte a eles, eu não quero falar disso, pediu a menina, fechando os olhos. Anita recebeu muitas pancadas no abdômen a ponto de romper o útero, que precisou ser retirado, respondeu Sara. Meu Deus, que maldade desses monstros, falou Amanda. Paulo segurou a mão de Anita entre as suas e falou aos prantos. Eu nunca vou ficar longe de você, não me importa se não pudermos ter filhos, nós adotamos, tem um monte de crianças sem pais por aí, precisando de adoção. Eu não quero ouvir você falar disso de novo. Você é um menino agora e tudo é simples, mas depois você vai ter vontade de ter seus próprios filhos, e eu nunca vou poder ter um, falou Anita, chorando. Não interessa, eu já tenho 14 anos e sei muito bem o que falo e o que eu quero. Eu amo você de verdade, se tem uma verdade na vida é isso. E eu não vou viver sem você. Dizendo isso, o menino a abraçou com carinho e cuidado, e continuou, eu a amo, eu a amo, eu a amo. Sara e Amanda, emocionadas, abraçaram-se chorando. Amanda pensou, Senhor Deus, meu Pai de amor e bondade, será através desse amor puro e verdadeiro que meu filho irá conhecer a verdade. Saímos do prédio hospitalar em silêncio, refletindo sobre a cena que acabáramos de presenciar. Vinícius, será que Paulo possui sentimentos tão puros assim em relação a Anita? Ou será culpa pelo acontecimento, pois ele sabia da existência desse plano? Maurício, esperemos o desenrolar dessa história, não raras vezes somos surpreendidos pela ação do amor, que transforma e fortalece as pessoas. No mundo nada é impossível, basta lembrar nossa origem divina, somos criaturas do bem, apenas perdidos em alguns momentos, mas o amor é o ponto máximo de nossa felicidade, e sem sabermos acabamos caminhando em sua direção. Nesse instante, Fábio veio a nosso encontro. Amigos, Albério deve entrar em contato com Paulo ainda hoje. Seu capanga acaba de informar que irá pegar os meninos amanhã bem cedo, quando estiverem a caminho da escola. Eles já estão com tudo planejado. Voltamos para ficar ao lado de Paulo, a tempo de presenciarmos o telefonema entre ele e o pastor Albério. O seu pedido foi atendido, menino. Amanhã passo para te pegar às 6 horas da manhã.
Fala para os seus velhos que irá a uma aula de canto. Você está falando dos idiotas que fizeram mal para a Anita. Isso mesmo, mas não precisava falar assim, as paredes têm ouvidos. Estou sozinho, quando vi seu número vim ao banheiro. Está certo, mas não dá bobeira. Se não estraga tudo, entendeu? Você vai ter sua vingança, depois tem que esquecer essa história, temos um futuro pela frente, não se esqueça disso. Combinado. Paulo desligou o celular e, sorrindo, imaginava a cena de sua vingança, então pensou, pena que não posso contar para a Anita, ela é meio careta, é até capaz de não gostar, mas eu vou ficar satisfeito assim que acabar com aqueles desgraçados. Aproximamo-nos do campo vibratório de Paulo e passamos a energizá-lo com fluidos de amor. Nossa intenção era apenas que pensasse nas consequências de seus atos, no comprometimento moral com aqueles espíritos ainda tão ignorantes do bem como ele mesmo. Nesse instante, Torquemada se fez presente, aproximando-se violentamente do menino, esse, imediatamente, sentiu a vibração familiar e rejeitou nossa interferência de amor. Afastamo-nos, mas sem desistir de chegar à mente de Paulo e impedir o ato insano que o comprometeria de maneira grotesca. Fábio lembrou de Anita, ainda no plano espiritual, de seu comprometimento na recuperação do espírito Paulo. Vinícius, sei que a menina Anita anda fragilizada com tudo que vivenciou nos últimos dias, mas acredito ser a única pessoa capaz de tocar o coração de Paulo e fazê-lo capitular sua decisão. Vejamos com os socorristas que a têm acompanhado na área hospitalar. Se for possível, podemos tentar uma aproximação, respondi ao amigo. Adentramos o corredor que levava ao quarto que abrigava Anita. Admirados, percebemos que a atmosfera energética do local havia se modificado de forma perniciosa. Espíritos ignorantes se movimentavam, tentando causar desconforto aos internados. Chegamos ao quarto de Anita e a menina gritava de dores de cabeça. Foi então que percebemos ao seu lado um espírito deformado, que tinha extenso ferimento na área craniana. Este a abraçava em prantos, pedindo ajuda e lamentando o desatino cometido, ele havia atirado contra a própria testa com uma arma de fogo. Fábio passou a tratá-lo com passes calmantes, enquanto amigos socorristas o auxiliavam a adormecer. Por fim foi encaminhado ao hospital no plano dos espíritos. Anita acalmou-se, sentindo imediato bem-estar, e adormeceu. Desdobrada pelo sono, ela olhou em nossa direção, e então percebemos que podia nos ver e ouvir. Oh, meu Deus, quem são vocês? Amigos pedindo autorização para auxiliá-la, respondi sorrindo. Não entendo direito o que acontece comigo, mas sei que não preciso temer nada. Sinto-me muito bem, respondeu a menina. Apenas ore, minha amiga, estamos aqui porque precisamos de sua ajuda para Paulo, falei com carinho. O que posso fazer? Estou aqui presa a essa cama, lamentou Anita. Apenas que exija a presença de Paulo amanhã bem cedo, aqui no hospital, sugeriu Fábio. Por quê? Ele pretende se vingar daqueles meninos, não é? Perguntou com carinho. A vingança é um dos maiores males que podemos impingir ao nosso espírito, as consequências sempre serão muito dolorosas, comentei com serenidade. Mas, estou dormindo, como vou me lembrar do que preciso fazer? Perguntou Anita. Estaremos por aqui e nos esforçaremos por intuí-la daquilo que precisa recordar, prometeu Fábio. Agora descanse, aconselhei com carinho. Só uma pergunta, por favor, pediu Anita. Está bem, respondeu Fábio. Por que aqueles meninos me agrediram daquela forma? Eu nunca os provoquei, falou Anita. São espíritos ainda ignorantes da bondade do Criador, ainda atraídos por prazeres intensos e desequilibrados em suas escolhas, respondeu Fábio. Isso eu entendo, mas será que em outra encarnação eu os ofendi de alguma forma? Minha tia fala que só vivemos o que precisamos para educar nosso espírito, será que Deus planejou isso para mim, para que eu aprenda alguma coisa? Questionou Anita. Minha querida criança, Deus nunca nos prepararia para fazer o mal é um desvio em nossa origem divina.
O mal decorre de escolhas desvairadas, dos sentimentos contraditórios e vaidosos, originados no orgulho. E nem sempre sofremos o mal como decorrência de nosso passado, mas podemos estar nos comprometendo pela primeira vez, em determinadas circunstâncias, expliquei à menina. Mas, eu fui vítima nessa situação. Será que em passado distante fui eu a praticar esse mal? Ainda questionou Anita. O que importa no que vive hoje é a maneira como irá reagir a isso, como irá conduzir esses momentos no nível emocional, com raiva ou com perdão às ofensas sofridas, como nos aconselha o Mestre Jesus. Esses momentos são divisores de águas em nossas vidas. Se nos forçarmos à reflexão, sem alimentar sentimentos negativos, estaremos evoluindo como espíritos eternos. São os tesouros amealhados em nossas vidas, respondi com lágrimas nos olhos. É muito difícil pensar nesses meninos sem sentir raiva, meu coração aperta e dói, sinto faltar o ar, parece que vou morrer. Nesses momentos, preciso fazer uma força muito grande para mudar meus pensamentos, pois se me alimento dessas ideias sinto enorme prazer em pensar na vingança. Já pensei até mesmo em incentivar Paulo na revanche maldosa, confessou Anita, que continuou, não me sinto mais como uma adolescente, cheia de sonhos e esperanças, sinto-me velha e sem ilusões, eles acabaram com meus sonhos. Aproximei-me da menina e a abracei com carinho, falando pausadamente. Tudo é muito recente, você sofreu grave violência, mas sobreviveu. Aí sim acredito em compromisso reencarnatório, o bom compromisso, que visa transformar dor em força e aprendizado saudável. Dependendo da maneira como conduzir a sua dor, será exemplo de bondade e firmeza a ser admirado e seguido por muitos, inclusive modificando o comportamento desequilibrado de muitos que convivem com você, comentei amoroso. Você está se referindo a Paulo? E como Deus pôde permitir que alguém planejasse algo tão terrível? Eu não entendo isso, questionou Anita. Também para ele é oportunidade, pois precisa escolher como será a vida daqui para frente. Ele sofre tentações intensas nos últimos tempos, e você poderá fazer diferença no resultado disso tudo. E lembre-se em seus questionamentos da lição magnífica de Jesus: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Jesus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículo 7. Lembre-se de que todas as ações e pensamentos se originam de nosso querer, portanto desfrutamos do livre-arbítrio, instrumento de nosso crescimento, expliquei para Anita. É muita responsabilidade para mim, reclamou com os olhos marejados de lágrimas. Ninguém recebe responsabilidades acima de sua capacidade, enfatizei sorrindo. Ela olhou-me nos olhos e pediu: posso descansar um pouco? Estou muito cansada. Fábio e eu passamos a energizá-la com carinho. Anita relaxou e aquietou a mente, continuamos ali junto à menina, introspectivos e pensativos, buscando respostas e soluções que pudessem auxiliar esses amigos amados. Capítulo 12. Dragões de Cristo. 835. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar. A consciência é um pensamento íntimo, que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. O Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 10, Lei de Liberdade, item IV, Liberdade de Consciência. Albério recebeu a visita de um de seus congregados, um crente de nome João. Boa noite, pastor. Desculpe ter insistido para que me recebesse, mas preciso muito de um conselho do senhor, falou João. O que posso fazer pelo senhor? Eu estou bem, mas o que me preocupa é minha filha de 17 anos, ela anda namorando um sujeito de outra fé, de quem não gosto nada. Ele fica falando sobre livre-arbítrio e que cada um tem o direito de frequentar a religião que quer. A menina anda meio esquisita, arredia e vive ameaçando ir embora, eu e minha esposa não sabemos mais o que fazer. Você tem que ser firme com sua família, o marido é quem decide o destino de todos. Traga ela até aqui, vou dar um jeito nessa rebeldia. E seu comércio, como está indo? Vai bem, pastor, graças a Jesus estamos em franco progresso. Para incentivar a ajuda de Jesus,
faça um agrado a ele, faça uma contribuição extra, algo simbólico. Já vim pensando nisso, pastor. Fiz um cheque, aqui está. Não é muito, mas é de coração, que esse dinheiro sirva para nossa causa. 10.000 reais, está bom, Jesus se regozija com seu presente, construiremos mais e mais templos para divulgar a palavra dele. Traga a menina amanhã, lá pelas 11 horas. O Senhor retirou-se e Albério sorriu e beijou o cheque em suas mãos. Mais umas meninas desobedientes assim e logo compro outra casa de veraneio sem botar a mão no dinheiro guardado. Acho que estou lembrado da jovenzinha, será um prazer pôr umas ideias naquela cabecinha, ela é muito atraente, pensava o meliante, alegre, já imaginando o que poderia desfrutar nesse convívio infeliz. Cristiano, companheiro espiritual de Albério, aproximou-se de nós e, triste, comentou. A cada dia ele se afasta mais e mais do bom caminho. Já não consigo penetrar seu campo energético ou intuí-lo em nada. A cada tentativa que faço, encontro uma barreira densa alimentada por ele e fortalecida por Torquemada. Não desista, meu amigo, muitas vezes somos surpreendidos em como as coisas acabam acontecendo da maneira correta. Sabia ser uma causa difícil e aceitei acompanhar Albério, é antigo companheiro de aventuras desequilibradas. Graças a Deus, consegui enxergar o caminho doloroso que trilhava, agora preciso auxiliar o amigo a enxergar além dos prazeres mundanos. Persistência e alegria no trabalho cristão de socorro são imprescindíveis, isso nos mantém alertas e prontos a aproveitar oportunidades que não conseguiríamos enxergar na depressão da dor, falei, olhando os tristes olhos de Cristiano. Sei disso, amigo Vinícius, esse é apenas um momento de introspecção que, com certeza, não vencerá o otimismo daquele que acredita no Pai. Continuamos a conversa saudável, quando Maurício veio à nossa procura. Boa tarde, amigos. INEC pediu que os avisasse sobre uma excursão à comunidade Origem de Fogo. Torquemada permitiu nossa entrada? Perguntei. Não, iremos anônimos e invisíveis, parece que a intensa movimentação de espíritos preparados para agir junto a nossos adolescentes, sendo enviados a algumas comunidades juvenis, como escolas, clubes, locais públicos etc., respondeu Maurício. Sabemos qual a finalidade dessa movimentação? Perguntou Fábio. Incentivar a ligação mental com Paulo, que fará um grande show beneficente, no qual está sendo considerado o lançamento dele como condutor da massa jovem. E também grupos de trabalhadores ligados a comunidades de incentivo ao consumo de drogas, informou Maurício. Deus Pai, nos fortaleça e ampare nesse trabalho, falei emocionado. Encontramo-nos com INEC e Mauro num posto de socorro perto da nova localização da comunidade Origem de Fogo. Há alguns anos, assim que Torquemada assumiu o comando da cidade Caos Profundo, instalou junto à Origem de Fogo um prédio destinado à formação intelectual dos membros de sua comunidade reencarnacionista. E uma das atividades desenvolvidas é a matéria sobre hipnose, eles têm conseguido excelentes resultados com seus alunos. Isso acabou por chamar a atenção de outros comandantes umbralinos, que encaminham alguns de seus membros para adquirirem conhecimentos sobre essa prática. Iremos observar essa atividade, sem interferir em nada, apenas observar, explicou INEC. Adiantamo-nos pela íngreme estrada, localizada entre dois morros. O chão era arenoso, entremeado por grandes pedras, e o caminho nos levava até perto do mar. Podíamos ouvir o barulho que faziam as ondas sobre as rochas, o sibilar do vento entre as pedras parecia mais um lamento triste. Uma tempestade aproximava-se pelo mar, de quando em quando, o céu era iluminado por clarões azulados, e logo o ribombar de um trovão podia ser ouvido à distância. Ao observar a manifestação da beleza da natureza diante de nós, senti-me forte e feliz, pois sabia estar tudo certo, o auxílio proposto por nosso Pai amado estava a caminho. Estávamos próximos da entrada da cidade Caos Profundo. Espíritos iam e vinham numa constante movimentação, percebemos que havia ali uma ansiedade frenética, como se estivessem esperando o acontecimento de algo muito importante.
Adentramos a cidade, o povo estava todo na rua, um burburinho era ouvido a cada esquina, então, ouvimos o toque de uma sirene, e os moradores do local dirigiram-se para a grande praça central. Ouvimos o tropel de animais que se aproximavam e ficamos atentos. Logo avistamos uma grande matilha de lobos enormes que vinham em disparada, entraram na praça e foram dispostos em círculo em volta da multidão. Em seguida, Torquemada e seu cortejo adentraram o espaço público. Sentado em trono móvel, o líder foi acomodado em um palanque. A multidão urrava, pulava e ouviam-se lamentos e gritos de medo ecoando pelo espaço. Na sequência, um grupo de comandantes, cada qual sentado em seu trono, adentrava a praça. Uns eram acomodados ora à direita de Torquemada, ora à esquerda. Contamos 9 dragões de Cristo, maneira como eram ovacionados pela turba enlouquecida. Acomodados os comandantes, um cerimonialista subiu ao palanque e, levantando as mãos, pediu silêncio à plateia. Agora iremos ouvir nosso mestre, nosso Senhor abençoado pelo próprio Deus, nosso Papa Torquemada. Pomposo, Torquemada levantou-se do estranho trono e, dirigindo-se à multidão, falou com voz firme e sonora, mas que nos soava triste e insegura diante da grandeza do Pai. Com as bênçãos de Deus estamos aqui reunidos para direcionar nossos esforços conjuntos em benefício de uma causa única e imutável como o próprio Deus, seguindo suas regras para a nossa sociedade humana, quem com ferro ferir com ferro será ferido. E continuou. Convidei os senhores comandantes para que formemos uma liga em benefício de uma causa comum, que denominamos de Dragões de Cristo, um pacto que nos fará mais fortes e mais invasivos, com condições de defender a liberdade dos enviados de Deus. Estão aqui, caros senhores da fé, Fernando, Guilhermo, Inocêncio, Roberto, Miguel, Isabel, João e Henrique, para juntar-se a mim e declararmos guerra aos ímpios e hereges que desejam nos expulsar de nossa casa. Hoje, vocês conhecerão nossas instalações educacionais e preparatórias para os guerreiros da fé, nossos exércitos se unirão e não permitiremos o roubo de nossos direitos e o desrespeito à nossa dignidade. Juntos, todos nós construiremos o edifício da Santa Sé, que será o símbolo de nossa união e de nossa força. Faremos dele um local sagrado, onde sempre nos reuniremos para vencer os inimigos da nossa Santa Sé dos Dragões de Cristo. E concluiu. Levantem-se e juntem-se a mim, nos tornaremos um só, e nossas mentes trabalharão em uníssono, sem interferência daqueles que querem derrubar nosso poder divino. A um sinal do líder infeliz, os 8 comandantes da dor levantaram-se e uniram as mãos erguidas a um céu impregnado de miasmas e formas de pensamentos desequilibrados e doentios. Os 9 infelizes ergueram os olhos à sua cúpula de horror e gritaram, levando a multidão a um êxtase terrível. Dragões de Cristo, unidos em nome do Cordeiro de Deus. Repetiam e repetiam essas palavras, de modo que a psicosfera do lugar foi se transformando a ponto de construir, em volta daquela praça, um edifício que mais se assemelhava a um monumento à dor e à demência. Observamos, atônitos, esse acontecimento. Nossos corações estavam pesados pela tristeza de reconhecer nesses irmãos a mais terrível ignorância, aquela que se perpetua por meio da crença errônea dos valores morais cristãos. Inek tocou-me de leve o ombro, e vi nos olhos de meu amigo a mesma emoção que me tocava a mente. Maurício e Fábio se aproximaram e nos abraçamos com carinho. Inek falou-nos com mansidão e com serenidade. Contenhamos a nossa vontade de auxiliar, ainda não chegou a hora. Apenas olhemos para todos os irmãos que habitam esse abençoado pedaço de aprendizado, com carinho e serenidade, visualizando o futuro desse espaço divino. Voltamos à casa espírita que sempre nos acolhia com tanto amor, silenciosos e introspectivos. Nossos companheiros de labor socorrista nos receberam também em silêncio, respeitando nossa necessidade de reflexão. Capítulo 13. PRESSENTIMENTOS 836. O homem tem o direito de opor entraves à liberdade de consciência. Não mais do que à liberdade de pensar, porque somente a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Se o homem regula pelas suas leis as relações de homem para homem, Deus,
por suas leis naturais, regula as relações do homem com Deus. O Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 10, Lei de Liberdade, item IV, Liberdade de Consciência. Silenciosos, permanecemos por um bom tempo apenas desfrutando a paz daquela casa abençoada. Fábio olhou-nos com carinho e falou: mesmo diante das informações esperançosas que recebemos dia a dia, vivenciando experiências maravilhosas no mundo dos espíritos, amparados pela doutrina de amor de nosso Mestre Jesus, permitimos-nos ser envolvidos pela tristeza e até mesmo por certa depressão diante do que observamos. Questiono a mim mesmo, quando será o momento de minha mente entender com clareza que os caminhos do Pai estão corretos e que somente nós mesmos podemos definir o momento de expurgar dores desnecessárias através da compreensão de nossa origem divina. A história da humanidade já nos provou a necessidade de vivenciar momentos dolorosos para, realmente, necessitar da transformação do pensamento. O que observamos são ações ainda originadas em uma época amarga e dolorosa, na compreensão deturpada das palavras de nosso amado Mestre Jesus, mas que teve sua origem no orgulho e na vaidade de muitos que se recusaram e ainda se recusam a entender o valor do perdão e do amor, e que ainda se comprazem com o sofrimento que enlouquece para sentir-se como o condutor de uma massa disforme e infeliz, falou Inek. Torquemada, em seu discurso desarvorado, citou alguns nomes como sendo os dos outros comandantes, ou dragões, como se refere aos companheiros. Serão personagens da famigerada época da Inquisição ainda presos a conceitos errôneos sobre a vida. Perguntei aos amigos. Ele citou 8 nomes: Fernando, Guilhermo, Inocêncio, Roberto, Miguel, Isabel, João e Henrique, e ele mesmo, Torquemada, que seria o 9º dragão. Reconheço alguns nomes citados na história da Inquisição espanhola, romana e italiana, lembrou Fábio. E de onde virá a ideia de nomear esse grupo de dragões de Cristo? Questionou Maurício. Em algumas passagens do Velho e do Novo Testamentos, o dragão é citado como se fosse o próprio Satanás, como aquele que se refere ao nascimento de Jesus. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se, também, outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e, nas cabeças, 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono, Apocalipse 12,1-5, narrou Inek. Mas, qual a relação entre esses espíritos, que se comparam ao próprio demônio citado na Bíblia, Jesus e a sua causa? Questionou Maurício. Provavelmente, deve-se à interpretação desequilibrada dos fatos narrados nos testamentos, e afinal a própria sequência dos acontecimentos que deram origem à Inquisição são a prova disso, concluiu Fábio. Desculpem a minha insistência, mas ainda não consigo entender a relação feita por esses espíritos, afinal quando falamos do assunto compreendemos também a união deles em favor do Cristo, reafirmou Maurício. A história da humanidade está repleta de acontecimentos desse tipo, podemos citar aqui as chamadas Guerras Santas, no catolicismo podemos encontrar as cruzadas, no islamismo encontramos jihad, que quer dizer luta, comentou Inek. As guerras santas sempre se originam das diferenças religiosas entre nações, ou mesmo dentro da mesma nação, ao manifestar várias formas de promessa à mesma filosofia religiosa. Sobretudo tem origem na intolerância e no desrespeito às diferenças sociais entre membros dessas sociedades, que acabam por entrar em conflito dando início às guerras, uma forma equivocada de divulgar essas ideias através da força bruta e da violência. Sabemos que as guerras santas se originaram na antiguidade diante do conceito novo do Deus único, e na Idade Média surgiu a ideia de que aquele que defendesse suas crenças através do aniquilamento dos seus oponentes, ou inimigos, ganharia uma bênção especial de Deus,
tendo direito ao caminho celeste e eliminando, assim, os hereges. A história mostra que se trata de recursos extremistas utilizados pelas religiões para defender e proteger dogmas ou lugares considerados sagrados, explicou Fábio. Inclusive o símbolo desse movimento na Igreja Católica era a cruz, aludindo à crucificação de Jesus, e grandes expedições foram idealizadas para divulgar a religião católica pelo mundo. Quando não era conseguido esse feito pacificamente, recorriam-se a sangrentas batalhas, são as cruzadas, momento da história em que milhares de pessoas foram mortas em nome de Deus, completei a fala do meu amigo. Aqui no submundo espiritual, onde nessas épocas de trevas encontramos espíritos desencarnados e ainda crentes na maneira de conduzir esse entendimento distorcido, não me surpreendo com o nome escolhido para designar esse grupo. Acredito mesmo que, no entendimento dos mesmos, no julgamento histórico da humanidade sobre essa época, sejam seres injustiçados e incompreendidos em seus propósitos, daí a escolha pelo nome Dragões de Cristo, sugeriu Fábio. Seria como defender o entendimento que possuem diante do assunto, foram julgados como verdadeiros demônios pela história, e hoje estão tentando provar a sua razão. Perguntou Maurício. É meio confuso, mas acredito ser isso mesmo, são nossos conflitos se manifestando em nossas ações, opinou Inek. Precisamos ir ao hospital logo que o dia amanhecer, Paulo irá visitar Anita. Depois da visita, Albério irá buscá-lo para ver o assassinato dos meninos, falou Inek. Temos ainda algumas horas antes disso, acredito que seria prudente ficarmos de vigília junto a Anita e tentarmos uma aproximação de Paulo durante o desdobramento pelo sono, sugeriu Fábio. Vinícius, você poderia acompanhar a menina Anita. Enquanto isso, Fábio e eu estaremos junto a Paulo. Cristiano também estará por lá e nos auxiliará nessa empreitada, propôs Inek. Maurício e eu adentramos o quarto ocupado por Anita, sua mãe dormia ao seu lado. A menina permanecia atenta ao mundo dos espíritos. Assim que nos viu, sorriu mais tranquila. Estava tudo bem, o ambiente impregnado de energias salutares beneficiava a cura do corpo material da jovem. Ficamos em prece, pedindo ao Pai amado que nos iluminasse a mente para que, no dia que se iniciava, pudéssemos realizar o bem. Na casa de Paulo, Inek e Fábio encontraram um ambiente bem diferente, várias entidades se compraziam com o padrão de afinidade com os encarnados. Apenas Amanda destoava daquele local. Tentamos várias vezes aproximação com o campo energético do jovem, mas nada conseguimos, sua sintonia vibratória estava voltada ao seu grupo de afinidade moral. Torquemada se fez presente no ambiente, apenas olhou-nos com sarcasmo e aproximou-se de Paulo, sussurrando em seu ouvido. Não se afobe, apenas aproveite esses momentos tão esperados, estarei junto a você, meu filho. Permitirei que sinta o prazer da vingança, sentirá tamanha força a dominá-lo que nunca mais sentirá insegurança. Será forte e poderoso, forte e poderoso, forte e poderoso, forte e poderoso. A triste figura começou a se transformar conforme repetia incessantemente as palavras hipnóticas. Ao final de alguns poucos minutos, assemelhava-se a um réptil que se arrastava sinuoso pelo chão. Apenas oramos em benefício desses irmãos em desequilíbrio e dor. Amanhecia. O dia estava quente, o ar pesado e abafado, nenhuma leve brisa aliviava o calor abrasador. Já nas primeiras horas da manhã, as pessoas pareciam cansadas e tristes. Ao longe era possível ouvir o som de trovões, olhamos ao norte da cidade e percebemos nuvens carregadas que prenunciavam tempestade. Nesse instante, Albério estacionou o carro em frente à casa de Paulo e, com pressa, apertou a buzina do carro. No mesmo instante, Paulo levantou-se, rapidamente, da cadeira onde estava sentado, olhou para os pais e disse: Esqueci de avisar a vocês, o pastor veio me buscar, vou com ele a um professor de canto que irá me ajudar a melhorar minha afinação nos tons mais agudos. Mas, e a escola? Perguntou Amanda. Depois eu converso com os professores, eles sabem de meus problemas profissionais e me ajudam. Tchau, respondeu Paulo. Espere um pouco, só vou trocar o sapato e eu vou com vocês,
falou Amanda, sentindo forte mal-estar. Nem pensar, o pastor não gosta de você, com suas histórias de espiritismo. Não vou deixar que estrague minha vida. Fica aí lavando louça, afinal é para isso que você serve mesmo, Paulo respondeu com maus modos. Paulo, isso é maneira de falar com sua mãe. Repreendeu Sérgio, levantando-se da cadeira. Qual é? Vai bancar o marido fiel agora? Como se eu não soubesse de suas tramóias, falou o menino, já saindo da cozinha e rindo alto. Amanda olhou para Sérgio e perguntou: o que ele quis dizer com isso? Sei lá, esse menino está ficando cada dia mais insolente. Você toma jeito, hein? Não vou tolerar ser desrespeitada dentro de minha casa. E o Paulo está assim, principalmente, pela falta de limites, e você o apoia em tudo o que ele anda fazendo. E eu não sinto nada de bom nessas coisas que andam acontecendo. Lá vem você de novo. O pastor só tem nos ajudado a melhorar de vida, isso sim, e poderia ser melhor se você cooperasse com a gente. E ainda por cima vem me ameaçar. Quem tá na corda bamba é você, respondeu Sérgio, saindo da cozinha. Amanda fechou os olhos e grossas lágrimas escorreram por seu rosto. Angustiada, pensou: meu Deus, o que posso fazer mais? Ninguém me dá atenção, parecem cegos diante do mal que se aproxima de nossa casa. Só posso orar e pedir ajuda. Por favor, amigos, me intuam sobre o que posso fazer por meu filho. Ineque se aproximou, carinhosamente, da mãe aflita e com mansidão falou: querida amiga, sossegue seu coração. Momentos difíceis se aproximam para serem vivenciados com esperança e fé, principalmente, na capacidade que tem de amar e perdoar. Não esmoreça, não se deixe abater, apenas acredite que o futuro será sempre melhor do que o dia de hoje. Siga sua intuição, apenas isso. No mesmo instante, Amanda pegou a bolsa sobre a mesa e correu para a garagem, entrando no carro a tempo de ver o veículo de Albério virando a esquina. Amanda seguiu-os de longe, mas o motorista do pastor, acostumado a ficar atento a isso, logo percebeu a mãe de Paulo. Pastor, a mãe do menino tá seguindo a gente, o que faço? O de sempre, homem, dá uma perdida nessa abelhuda. E, olhando fixo para Paulo, continuou: vê se dá um jeito na sua velha, se não dou eu. Em poucos minutos, eles conseguiram despistar Amanda, que, inconsolável, chorava. Ela soube que algo de muito grave estava para acontecer.